e com ele, aleluia, mora a luz. Soberano Deus e eterno Pai, que estamos, meu Senhor, na glória diante da tua presença, Pai, te pedimos misericórdia, Pai, amor, Senhor Deus, pela tua igreja, Senhor. Senhor, que não abrir fechar em minha boca, Pai, que seja o teu Espírito Santo, Pai, colocando palavras, Senhor Deus, para que, aleluia, que venha revelar, Senhor Deus, nesta noite, Pai, pela tua palavra, no profundo e escondido, Pai. Aleluia, que nós venhamos sair aqui fortalecidos, cheios da tua palavra nesta noite. Coloca o devorador por terra nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por fé, te agradeço. Amém. Oh, glória. Irmãos, todos nós sabemos, né, da história de Daniel. Aleluia. O povo de Israel era um povo rebelde. E nos livros dos reis, sempre tinha alguns reis que faziam algo que era maravilhoso aos olhos do Senhor. E após o seu reinado, né, os filhos, né, tomavam a frente, depois da morte dos seus pais, e tomavam a frente e muitas das vezes colocavam, né, o povo a perecer novamente, fazendo coisas que não eram do agrado ao Senhor. E por isso está acontecendo, Deus, aleluia, Ele fala para o seu povo que iria se levantar um rei e Deus iria entregar aquele povo em suas mãos. E esse povo, aleluia, esse rei era, amados, o rei, aleluia, da Babilônia. Aleluia. E este rei, amados e queridos irmãos, ele era muito exigente, né, nas coisas. Além dele tomar tudo, ele colocava, né, nomes babilônicos das pessoas. E este rei, amados e queridos irmãos, aleluia, que se chama Nabucodonosor, e ele foi por 3 vezes em Jerusalém. A primeira ida do rei Nabucodonosor a Jerusalém, ele trouxe cativo quase 1 milhão de pessoas. Na segunda ida, aleluia, de Nabucodonosor a Jerusalém, ele trouxe todo o ouro, toda a prata, e trouxe mais cativos. Na sua terceira ida a Jerusalém, ele trouxe, aleluia, mais ruína para aquele povo, tocando fogo e tudo. E no meio, né, da primeira ida, veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E nós vamos ver na Bíblia que quando ele pegava cativos, outros povos, né, de outros países, ele colocava nomes babilônicos. E ele coloca, né, o nome de cada um deles, né, Daniel, Beltesazar, aí vem Sadraque, vem Mesaque e Abednego. Esses eram os nomes babilônicos que o rei Nabucodonosor colocou nos servos de Deus. Mas a Bíblia diz, amados e queridos, aleluia, que Deus entregou o seu povo, aleluia, mas nunca Deus deixou o seu povo desamparado. Daniel, juntamente com seus amigos, estava aonde servindo o rei. Deus também, aleluia, lá no campo, Deus tinha Ezequiel. Aleluia. E Deus também, aleluia, tinha o profeta Esdras e o Neemias. Aleluia. Eita glória. O diabo ele pode querer, irmão, aleluia, fazer de tudo. Mas o Senhor, aleluia, ele vai colocar os dedos lá. Aleluia. O Senhor vai colocar os dedos, aleluia, lá. Glória a Deus.
E é motivo de nós agradecer ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, juntamente com seus 3 amigos, aleluia, os 3 amigos, eles foram levados cativos na primeira ida a Babilônia. E Daniel, aleluia, amados e queridos irmãos, por isso que lá em Provérbios 22, a Bíblia diz que nós temos que ensinar, né, as crianças, né, os caminhos que eles devem andar. Aleluia. Porque se nós, aleluia, pegarmos a palavra para os nossos filhos, eles vão crescer na doutrina da palavra. Daniel foi levado cativo, aleluia, a Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. Daniel estava no meio de um povo que não era o seu povo, aleluia, mas a palavra de Deus, aleluia, se estabelecia no coração de Daniel. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele chama o chefe dos seus exércitos, aleluia, e ele dá um decreto que trouxesse os jovens, né, aleluia, aqueles jovens sábios, jovens que tinham um bom estudo, que sabiam falar em outras línguas, aleluia, para quê? Para servir ao rei. E junto com Daniel estavam os seus 3 amigos que foram destaques, né, aleluia, para, aleluia, ser levado ao rei. Aleluia, mas tinha um porém. Aleluia, o rei, ele tinha um banquete. Aleluia. Os melhores manjares, as melhores bebidas, e todos aqueles jovens tinham que comer, aleluia, e beber dos manjares do rei. Mas quando Daniel, aleluia, junto com seus amigos, vê o manjar do rei, aleluia, ele vai chamar, aleluia, o servo, aleluia, o chefe, né, aleluia, e vai falar: não, nós queremos só, aleluia, água e legumes para comer. E aquele homem, né, ele surtou naquele momento. E ele disse: olha, quando o rei vai chamar vocês novamente, vocês têm que estar numa perfeição, né, aleluia, um semblante, aleluia, como os outros jovens. Como vocês vão beber água, comer legumes, vocês não vão ter nutrientes, aleluia, para, né, quando for a presença do rei e chegar com um bom semblante. Aleluia. Sabe o que Daniel, amados e queridos irmãos, seus amigos, eles eram fiéis ao Senhor. Aleluia. Eles não se contaminavam com os manjares do rei, aleluia, oferecido pelo rei. E tem muito crente aí, aleluia, que está se corrompendo, comendo os manjares do mundo, comendo os manjares, né, que o mundo oferece, aleluia, mas ainda tem, aleluia, Daniel, aleluia, ainda tem Misael, ainda tem Ananias, aleluia, ainda tem Azarias, ainda nesta terra, pregando a palavra verdadeiramente, e que não vai se corromper, aleluia, para comer manjar, aleluia, de Nabucodonosor. Isso aqui é renúncia. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, no capítulo de número 2, aleluia, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E este sonho, né, lhe perturbou muitíssimo. Além de ele não, aleluia, lembrar do seu sonho, ele não conseguia dormir. Ele ficou apavorado, né, com aquele pesadelo. E daí ele faz uma reunião com o seu chefe, né, o chefe dos seus exércitos, e manda que ele trouxesse todos os magos, todos os intérpretes, feiticeiros, astrólogos, né? Astrólogo é aquelas pessoas que trabalham, né, que olham qualquer fenômeno que há no céu e eles vão estudar sobre aquilo ali. Ele traz os caldeus,
Ele traz, né, aleluia, como hoje tem muitos aí, os profetas do Google, né, aleluia, que eles pegam, né, a localização da igreja, que vai ao redor todinho, aleluia, e ruas, vai para falar revelação, sendo mentira, revela CPF, né, que é o mais fácil que existe, é você buscar o CPF de alguém. Então, amados e queridos irmãos, ele estava apavorado e ele queria, né, o intérprete do seu sonho. E ali ele faz, né, uma convocação. Aleluia. Prometendo, se algum deles lá, aleluia, interpretasse o seu sonho, iria receber uma grande recompensa. Aleluia. Mas quando o seu chefe do seu rei, aleluia, do exército ali, aleluia, foi chamado à presença dele, juntamente com aqueles magos, feiticeiros, todos eles passaram, aleluia, a ter um diálogo com o rei. E todos eles, né, aleluia, perguntaram o que o rei tinha sonhado, mas o rei não sabia, aleluia, responder. Aleluia, porque tem muitos falsos profetas, irmão, aleluia, que pergunta como é que está a tua vida, aí daqui um pedaço ele vai dizer que Deus está revelando, aleluia. Deus não vai revelar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aleluia. Deus revela aquilo que eu não sei, aleluia, aquilo que eu não vejo, aí ele revela. E todos eles passaram, né, aleluia, pela essa entrevista. E todos eles com a mesma pergunta: oh, rei, se tu não falar o teu sonho, não tem como nós interpretar. Deus, se tu não falar, oh, rei, aleluia, do que o Senhor, aleluia, tem, aleluia, é sonhado, não tem homem algum na terra que possa revelar. Até que um dia, irmão, aleluia, aquele rei se enfureceu. Porque nenhum dos astrólogos, aleluia, nem os caldeus, nem os feiticeiros, nem os magos poderiam interpretar o sonho do rei. E o rei deu um decreto, aleluia, porque, aleluia, nenhum deles conseguiram interpretar e falar do seu sonho. E o rei deu um decreto para matar todos eles, aleluia, inclusive Daniel, Ananias, Azarias e Misael, aleluia. Ou seja, irmão, eles nem sabiam, aleluia, que o rei estava passando por isso. Eles nem sabiam, aleluia, que o rei tinha convocado os magos, feiticeiros, né, para interpretar o sonho. Eles iam morrer inocentes. Aleluia. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que Arioque, o chefe, aleluia, do exército de Nabucodonosor, aleluia, por comentar, né, aleluia, a respeito do sonho do rei, aleluia, que o rei estava perturbado e que o rei tinha dado decreto, aleluia. A Bíblia diz que Daniel, amados e queridos irmãos, aleluia, ele soube, né, do decreto do rei. E Daniel, amados e queridos irmãos, aleluia, ele sabia, amados e queridos irmãos, que aquele decreto iria, aleluia, se concretizar, aleluia. Mas Daniel, irmão, aleluia, não é aquele crente, aleluia, que se droga, que se vende, aleluia. Não é aquele crente, amados e queridos irmãos, aleluia, que quando o problema se levanta, ele foge, não, aleluia. Porque Daniel tinha intimidade com Deus. E crente que tem intimidade com Deus, aleluia, oração e adoração a Ele, aleluia. O problema se levanta, aleluia. Mesmo você não sabendo do problema, mesmo você não sabendo, aleluia, que alguém está contra você, aleluia, ele vai, aleluia, olhar para o céu, de onde vem o seu socorro, aleluia, de onde vem a solução para a sua vida.
Será que tem crente Daniel nesta noite aqui, irmão? Aleluia. Será, aleluia, que tem crente Daniel aqui nesta noite, aleluia, que confia no Senhor, aleluia. Nabucodonosor tem dado um decreto, irmão, aleluia. Satanás tem dado um decreto contra a tua família. Satanás tem dado um decreto, aleluia, naquele teu problema. Satanás tem dado um decreto, aleluia. Mas se você confia no Senhor, aleluia, Deus vai revelar, aleluia. E o decreto do diabo vai cair por terra nesta noite, porque o Senhor está na condução. O Senhor está, aleluia, aleluia, tendo com providência, aleluia, porque o Senhor ainda ouve, aleluia, oração de crente, aleluia, aleluia, ouve oração de crente que rejeita manjares, que rejeita aquilo que o diabo tem oferecido. Quer receber a revelação de Deus, irmão? Aleluia. Rejeita os manjares, aleluia, de Nabucodonosor. Rejeita, aleluia, as coisas mundanas. Rejeita, aleluia, as coisas passageiras. Aleluia, ele se agarra com as coisas eternas. Aleluia, se agarra com aquilo que é eterno, que é a palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o diabo, ele tem dado decreto, né? E ele tem prometido, né? Assim como Nabucodonosor, prometido coisas boas e bonitas. Ah, se tu fizer isso para mim, isso aqui é teu. Ah, se você se drogar perante a mim, isso aqui é teu. Eita glória. Daniel, aleluia, não vai trair a confiança do nosso Senhor. Aleluia, se fosse Judas, tinha traído, né? Se fosse Judas, tinha comido, aleluia, aleluia, dos manjares. Se fosse Judas, tinha, né, se agarrado com aquilo que o rei, aleluia, tinha para entregar. Mas Daniel era fiel. Daniel tinha o coração reto. Daniel, aleluia, guardava o seu coração, aleluia, para não pecar contra o Senhor. Aleluia. E assim somos nós, irmão. Nós temos que guardar o nosso coração. Para quê? Aleluia, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. Aleluia. Se é para renunciar, renuncia. Aleluia. Se desvia dos maus caminhos. Sai das mãos amizades. Aleluia. Porque o teu Deus, aleluia, está lutando ao teu favor. O teu Deus, aleluia, ainda ouve a tua oração. O teu Deus ainda está sobre o problema que se levanta contra a tua vida. Aleluia. Aleluia. Aí Daniel vai chegar para Arioque e diz assim: aleluia. Diz para o rei: aleluia, que declarei e vou interpretar o seu sonho. Deus tinha falado para ele, irmão? Não. Daniel não bateu no peito e disse assim: eu vou. Não. Eu posso. Não. Porque tem muita gente que diz assim, aleluia, que diz assim: eu posso. Eu sim. A glória não é tua. O poder não vem, aleluia, de nenhum de nós. O poder vem do Senhor. Daniel, além de ser obediente a Deus, aleluia, Daniel também, aleluia, sabia que era dependente do Senhor. Aleluia, se tem crente aqui que é dependente de Deus, irmão, aleluia. Aleluia, quem depende do Senhor nesta noite, aleluia, só Ele tem o poder, só Ele tem a força, só Ele tem a sabedoria de nos dar, aleluia, aquilo, aleluia, que é necessário para a nossa vida. Porque tem muita gente, né, irmão, que diz assim: não, irmão, nós não somos nada. É Ele. E por Ele são feitas todas as coisas. Deus aí, aleluia, não tinha nem revelado ainda, irmãos. Aleluia. Mas
aleluia, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel, ele vai agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Daniel, aleluia, amados irmãos, porque ainda tem crente doido aqui na terra ainda, doido por Jesus, doido pelo Evangelho, aleluia, aleluia, que confia, aleluia, na força do Senhor, que confia, aleluia, que o Senhor vai resolver, aleluia. O decreto estava assinado, né? Daniel também iria morrer, junto com seus amigos. Mas Daniel é aquele crente doido, aleluia, amados e queridos irmãos. Aquele crente, aleluia, otimista, aleluia. Se hoje é bom, amanhã vai ser melhor. Aleluia. Se hoje, aleluia, aleluia, foi maravilhoso, amanhã vai ser maravilhoso mais ainda, aleluia. Daniel confiava no Senhor, irmão, aleluia. Se o Senhor não tinha falado, aleluia, do decreto, aleluia, Daniel não iria se agarrar com o decreto de Nabucodonosor, porque tem muita gente, aleluia, aleluia, que não confia, aleluia, naquilo que o Senhor fala, mas, aleluia, se agarra com aquilo que Nabucodonosor fala. Nesta noite, aleluia, aleluia, aquilo que o diabo falou, aquilo que Nabucodonosor falou, o decreto, aleluia, a assinatura contra a tua vida vai cair por terra, porque nós só se agarramos com as coisas que vêm do Senhor, com as coisas que vêm de cima. O Senhor falou, não falou, aleluia, então confia no Senhor, porque Ele é a tua força, Ele é o teu socorro, Ele é a tua sabedoria. Olha o que ele diz aqui, irmão. Aleluia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade. Porque deles são a sabedoria, a força. Ele muda os tempos e as horas, aleluia. Ele renova, aleluia, os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, aleluia. Ele revela o profundo e o escondido, aleluia. Conhece, aleluia, o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando Daniel clama, aleluia, quando Daniel se dobra, aleluia, aleluia, quer ver Deus revelar o profundo e o escondido para mim e para você, irmão, aleluia, seja através de sonho, seja através da palavra, seja através do louvor, aleluia, seja um crente obediente, aleluia, à palavra, seja um crente obediente ao Senhor, aleluia, rejeite os manjares, rejeite aquilo que Nabucodonosor te oferece, aleluia, aleluia, faça tudo isso. Quando os magos feiticeiros disseram, não tem homem algum aqui na terra que possa interpretar, aí levanta o crente, aleluia, aleluia, para dizer que o nosso Deus revela profundo e escondido as coisas ocultas das trevas, aleluia. Se ainda tem crente, aleluia, adorador aqui, aleluia, se ainda tem crente adorador na terra, ele não vai se preocupar, ele não vai baixar a cabeça, aleluia, porque a confiança, a fé, a convicção que o Senhor vai revelar e vai fazer, irmão, aleluia, ela não pode morrer, ela tem que continuar grande e mais grande, aleluia, porque o nosso Senhor é um Deus que vive, aleluia, um Deus que vive de eternidade em eternidade, aleluia, Ele vive, igreja. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluia. Quando um Satanás, aleluia, ele, aleluia, amados e queridos, ele situou no coração de Judas, aleluia. Jesus deu aquele bocado, aleluia, porque Jesus já sabia.
tem jeito. Judas, aleluia, eu ainda estou disposto a perdoar. Mas Judas comeu, engoliu, se levantou da mesa. E o diabo, irmão, está preparando manjares para que você venha se levantar da mesa, para que você venha comer, para que você venha se agarrar com aquilo que ele tem, aleluia, estabelecido e prometido. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, Ele revela. Aleluia. O Senhor ainda tem gente obediente aqui na terra. Aleluia. Tem homens e mulheres, aleluia, que ainda buscam, aleluia, em oração. Aleluia, que desce, aleluia, para que o Senhor venha revelar, aleluia, o profundo das trevas. Aleluia. Cafarnaum, irmão, era uma cidade, aleluia, que vivia em trevas. E quando Jesus pisou lá, aleluia, glória a Deus, as trevas teve que bater em retirada. Porque onde há luz, aleluia, não pode ser estabelecer trevas. Daniel, ele foi o quê? Orar, ele foi, aleluia, buscar. Aleluia. Um Deus, aleluia, amados e queridos irmãos, que nos dá sabedoria e força. Aleluia. Um Deus, aleluia, que muda os tempos e as horas. Deus vai mudar o tempo, irmão. Deus vai mudar as horas, aleluia, para revelar o profundo e o escondido e para te abençoar. Deus, aleluia, é o Deus que muda os tempos, aleluia. Deus é o Deus que muda as horas, aleluia. Deus, amados e queridos irmãos, aleluia, é Ele que remove reis e estabelece reis. Então não baixe a cabeça, aleluia, para o seu inimigo. Se Deus entregou o povo na mão, aleluia, de Nabucodonosor, era o mesmo Deus que iria tirar o seu povo. Aleluia, aleluia. Deus estava mudando, aleluia, o cenário, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Se Deus, aleluia, amados e queridos, aleluia, não mudou ainda, aleluia, o tempo, aleluia, as horas, aleluia, da tua vida ainda, aleluia, permanece sendo fiel, porque Deus vai mudar, Deus vai renovar, Deus vai estabelecer algo novo na tua vida, aleluia. Não é para que nós venhamos baixar a cabeça, não. É para que nós venhamos adorar, glorificar, aleluia, se derramar na presença de Deus. Assim como Daniel desceu, aleluia, Deus quer que eu e você venha descer. Aleluia, o decreto foi assinado, mas o diabo não vai tocar. O diabo não vai, aleluia, atingir lá não, aleluia. O decreto é para a morte, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, está livrando da morte. Aleluia, o decreto do diabo, aleluia, é para eliminar, é tirar de circulação. Aleluia, mas o decreto do Senhor é para que viva. Aleluia, e vida, aleluia, com abundância. Pode até tentar, irmão, que ele vai tentar, mas não vai conseguir. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel fala, ele revela o profundo e o escondido. Aleluia. O Deus dos meus pais, olha o que Daniel diz, a qual eu sirvo, a qual eu glorifico. Aleluia. E ele vai para a presença do rei. E na presença do rei, Daniel vai revelar. Aleluia. E diz para o rei. Aleluia. Mas antes disso, irmãos,
o chefe dos exércitos do rei Nabucodonosor queria que Daniel contasse para ele, né? Ele queria, né, chegar primeiro porque Daniel e contar e ganhar, né, a prometido que o rei tinha prometido. Mas Daniel, como homem sábio, aleluia, como homem de Deus sábio, né, conhece, né, as malícias do diabo só para falar, aleluia, porque muitos querem saber, aleluia, do que Deus tem para a tua vida, as tuas bênçãos. Eles querem escutar aquilo que Deus fala para você, aleluia, porque é para querer ganhar, né, ganhar moral, aleluia. Aí Deus vai me lembrar, irmão, de Eliseu. Quando Eliseu, aleluia, ele fala para Naamã mergulhar, Naamã quer abençoar ele, né, com finanças, mas ele ele disse que não quer, aleluia. Mas sempre tem um Geazi, né, que por trás, né, ele quer, mas não sabe Geazi que a conta vai chegar, aleluia. Daniel não precisava de manjar, Daniel não precisava, aleluia, aleluia, de, aleluia, coisas oferecidas por Nabucodonosor, porque o que Deus te dá, irmão, aleluia, é o que preenche a tua vida. O que Deus te dá, aleluia, é o melhor da terra. O que Deus te dá, aleluia, é o mais importante, aleluia, para a nossa alma. Aleluia, não troca aquilo que Deus te dá, aleluia, por os momentos passageiros, por manjarem, por coisas oferecidas por Nabucodonosor. Porque assim como Eliseu, aleluia, rejeitou, nós temos que rejeitar também. Deixa Geazi buscar, querer para ele. A conta chega. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, na presença do rei, aleluia, Daniel vai dizer, quando o Senhor estava deitado lá na tua cama, e o Senhor teve um sonho, aleluia, uma estátua muito grande, né? A cabeça de ouro, os ombros, aleluia, os braços e os ombros de prata, a barriga e as cinturas eram de bronze, as pernas de ferro, né? Com estruturas de ferro e os pés de barro. Aleluia. Mas eis que vinha uma pedra grande e derrubava, né, aquela estátua. Aquela estátua caía. E Deus, aleluia, amados irmãos, estava dizendo para Nabucodonosor que outros reis iriam vir, persas, medos, para tomar, aleluia, o reinado de Nabucodonosor. E quando Daniel, aleluia, amados irmãos, cheio de Deus, ele fala, o rei se prostra, aleluia, e começa a adorar o nome do Senhor, aleluia. Porque Deus revela o profundo e o escondido. Deus não precisa de Google, Deus não precisa de WhatsApp, Deus não precisa de cartomante, aleluia. Deus não precisa, amados irmãos, de feitiçaria, não, aleluia. Deus só quer crente obediente na terra, aleluia, que renuncia o pecado, que renuncia os manjares, que renuncia, aleluia, aquilo que o diabo tem oferecido, porque Deus quer derramar sua glória e revelar o profundo e o escondido. Para quê, irmão? Para te dar livramento, aleluia, para te dar o livramento, aleluia. Deus, aleluia, é um Deus, aleluia, que revela. Deus, aleluia, é um Deus, aleluia, que estabelece as suas leis. É Ele que arranca rei, é Ele que coloca rei, aleluia. Quem confia nele, aleluia, nunca vai se
deixar, aleluia, aleluia, se deixar, aleluia, se cair pelos manjares oferecidos. E ele falou: essa estátua é você. Aleluia. Deus vai te entregar, irmão, aleluia, o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. O mesmo Deus que entregou, ele ia arrancar também. Aleluia. Aí eu vejo muita gente que assim, eles leem versículo isolado, né? Aí eles dizem assim, lá em Gênesis 40, 41, 42, né? Que fala sobre José. Ah, José dormiu e se acordou governador. Daniel foi para Babilônia e se tornou príncipe, né? Chefe lá. Mas teve um processo, irmão. Suporta o processo, aleluia. Suporta a dor, aleluia. Suporta, aleluia. Renuncia os manjares. Renuncia aquilo que o diabo tem te oferecido, aleluia. Confia naquilo que o Senhor tem falado para mim e para você, aleluia. Confia, aleluia, porque o Senhor ele vai mudar os tempos. O Senhor ele vai estabelecer, aleluia, aleluia, rei, aleluia, e vai te colocar, aleluia, em lugares altos e maravilhosos, aleluia. Mas tudo isso tem um processo, aleluia. Tudo isso tem renúncia, aleluia. Tudo isso, aleluia, tem, amados e queridos irmãos, quebrantamento. Tudo isso, amados e queridos irmãos, aleluia, tem um processo muito longo. Porque se Deus dissesse, aleluia, o que nós vamos passar, aleluia, aleluia, no processo, nós não vamos querer dar continuidade, aleluia. Mas Deus, aleluia, sempre vai revelar as coisas ocultas, aleluia, que vai atrapalhar, que vão querer te perseguir, que vão querer, aleluia, puxar o teu tapete, aleluia. Não para que você venha tratar o mal por mal, mas tratar o mal com bem, fazer, aleluia, aquilo que é da graça de Deus. Daniel estava, aleluia, decretado para morrer, irmão. Aleluia. Mas ele tinha uma confiança em Deus. Se Deus não falou, eu confio nele. Aí tem muita gente que, se o problema se levantar, ele é o primeiro, aleluia, pro lado do barco é ele. Aleluia. Se o decreto for, aleluia, for falado, ele é o primeiro, né, a largar a cruz, a largar o evangelho. Não, irmão, aleluia, fica de pé. Aleluia, confia no teu Deus, aleluia. O decreto foi assinado, as leis foram assinadas contra o evangelho, mas o evangelho tem um dono, o evangelho tem um rei. Aleluia, a igreja, aleluia, tem um dono, aleluia. A igreja tem um rei que é acima de todos os reis, aleluia, que vai mudar o tempo, vai mudar a hora, aleluia, vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar, aleluia, capacitação, aleluia, porque ele que nos capacita, é dele quem vem, aleluia, aleluia, o melhor é dele, aleluia. É por isso, irmãos, aleluia, que sempre Deus estava revelando para Daniel o profundo e o escondido. Quando o diabo tentava algo, Deus revelava. Aleluia. Para Deus revelar algo para nós, irmão, nós temos que o quê? Estar em obediência. Aleluia. Para que nós venhamos, amados e queridos irmãos, se fortalecer. Porque a luz mora, aleluia, com o Senhor. Ele é a verdade. Ele é a luz. Aleluia. Então, irmãos, que nós venhamos, né, a cada dia rejeitar os manjares. Aleluia. Porque tem muita gente, irmão, aleluia, assim como o Nabucodonosor, que fica apavorado, né, atormentado,
E ele vai, né? Se for possível, ele vai aos confins da terra para receber algo, para ter uma profetada. Aleluia. Mas o nosso Deus, irmão, ele revela o profundo e o escondido. O nosso Deus, aleluia, ele não é um Deus de adivinhação, cartomante, não. Aleluia. Ele revela, aleluia, ele se revela, aleluia, para sempre, aleluia, que é fiel. Se você está orando, busque, aleluia, mais, aleluia, porque o Senhor, cada dia, irmão, aleluia, ele vem se revelando pela sua palavra. A cada dia nós estamos vendo, aleluia, a vida do Senhor se aproximando, a natureza está clamando, aleluia, e a igreja do Senhor tem que clamar mais e mais. Se alegre, aleluia, com a vida do Senhor, aleluia, porque Ele vai vir, irmão, buscar, aleluia, o povo, no meio de um povo, aleluia. Deus vai vir buscar, irmão, aleluia, a sua amada igreja. O Espírito Santo do Senhor está preparando a noiva, aleluia, para subir. Enquanto o anticristo está preparando a terra, né? O Espírito Santo está preparando a igreja para subir para o povo. Então Deus revela o profundo e o escondido, irmão. Confie no seu Deus. Confie naquilo que o Senhor, aleluia, tem falado. Aleluia. Não se agarre nas promessas de Nabucodonosor. Não se agarre nos decretos, não. Aleluia. Que ele tem, aleluia, forjado. Aleluia.